Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à parte 2 da inclusão do produto. Então na videoaula passada a gente já deu início à parte de inclusão do produto, mas eu interrompi porque a videoaula estava ficando muito longa. Então agora nessa parte 2 a gente vai concluir a parte de inclusão do produto. Antes de a gente continuar, eu gostaria só de mostrar o componente que eu vou estar mostrando para vocês nessa videoaula. Eu vou mostrar aqui no meu caso, no manual do Prime Face, porque eu estou sem internet nesse momento. Mas se vocês entrarem no site do Showcase depois, tem também o componente para vocês verem funcionando. No caso, o componente que a gente vai estar usando é esse daqui que está no manual que eu estou mostrando, que no caso ele é o item 3.104, que é o Select One Menu. Esse item ele é muito utilizado para a gente trabalhar com chave estrangeira. Então o que a gente vai estar fazendo? Eu vou ter aqui uma caixa de seleção, no caso o famoso Combo Box. Eu vou clicar nela, ela abre para mim as opções que eu quero selecionar. Então eu vou estar mostrando para vocês como que a gente usa esse componente. Então se você rolar aqui no manual, ele mostra basicamente um exemplo básico de como está utilizando. Então, para a gente estar utilizando, o que eu vou precisar em resumo no manejo de BIM? Eu preciso de uma listagem e preciso de uma seleção. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso aplicado ao nosso projeto. E a tag que a gente usa para estar demonstrando isso é essa Select One Menu. Então eu vou estar mostrando direto no nosso projeto como que ela funciona. Mas em resumo, o que eu preciso tanto? Eu preciso, igual eu falei, preciso de uma listagem de fabricantes e preciso de um jeito de selecionar o fabricante. Então é isso que eu vou estar mostrando para vocês nessa videoaula. Como criar um Select One Menu. Bem, vamos voltar para o Eclipse então. No Eclipse então, nós já mexemos algumas coisas, fizemos algumas coisas referentes à inclusão do produto. Vamos mexer agora no XHTML dele. Então no XHTML, na videoaula passada, nós já demos início à parte referente ao cadastro do fabricante, só que ele até deu um erro, que nós vimos, porque eu não fiz o preparar novo. Antes de eu fazer o preparar novo, vamos fazer o Select One Menu. Então, aqui no meu formulário, o que eu vou fazer? Então eu vou adicionar um rótulo, um Output Label. E esse Output Label, ele vai ser o Output Label referente ao fabricante. Aí eu vou adicionar para nós o nosso Select One Menu. Ele também está no Prime Faces. Então eu vou selecionar o Select One Menu. Detalhes, eu tenho vários tipos de Select. Cada um serve para um propósito. Eu vou mostrar o Select One Menu, que é aquele que serve quando você tem uma seleção, tem vários dados, e você precisa marcar um, que é o caso que nos atende bem para a chave estrangeira. Então eu criei o nosso Select One Menu. Agora eu vou ter que colocar algumas propriedades nesse Select One Menu. A primeira propriedade que eu preciso colocar no Select One Menu é a seleção. Então eu vou selecionar um fabricante. O que eu preciso guardar do fabricante? Só para a gente lembrar, pessoal, eu vou abrir aqui o meu Workbench para mostrar uma coisa para vocês. Então estou com o Workbench aberto. Vou abrir o meu localhost clicando nele, dando um clique nele. Aí eu vou expandir a minha base de dados drogaria. Vou expandir o Tables. Vou expandir o produto e vou expandir o Columns. Se a gente pegar para lembrar, quando eu for gravar um produto, eu preciso guardar somente o código do fabricante. Então é isso aqui que eu preciso selecionar. Eu preciso que a minha Combo Box selecione para mim o código do fabricante. A parte referente à descrição do fabricante não é importante. Não que não seja importante no nosso sistema, é sim porque eu preciso mostrar muitas vezes a descrição do fabricante. Mas para efeito de salvamento, eu só preciso do código do fabricante. Então é isso que eu vou estar selecionando, certo? Como que eu vou fazer isso? Vamos voltar para o Eclipse então. Eu vou mostrar para vocês o caminho que eu vou fazer.
Então, no meu produto BIM, eu vou entrar aqui nele, ó. No meu produto BIM, eu tenho um produto. Do produto, se eu pressionar o Ctrl, segurar o Ctrl e passar o mouse em cima do produto, ele aparece esse traço. Então, eu vou clicar no produto segurando o Ctrl. Do produto, eu entro no meu domínio do produto. Aí, no produto, eu tenho um fabricante. Então, se eu segurar o Ctrl e clicar no fabricante, eu vejo os dados do fabricante. O que eu quis mostrar com isso? Eu quero mostrar que eu vou ter que fazer esse caminho. Do meu Manage BIM, eu vou ter que ir do produto eu vou para o fabricante, e do fabricante eu vou para os dados do fabricante. No caso, o que me interessa aqui, ó, é o código do fabricante. Então eu vou navegar através das classes até eu chegar no código do fabricante. Certo? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou voltar aqui no meu XHTML e vou colocar a propriedade value. Aí o que eu vou fazer? Vou abrir o jogo da velha, que é o Sharp, abro e fecho as chaves e vou começar a fazer essa navegação. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso ir para o meu Manage BIM. Vou pressionar Ctrl espaço, aí vou selecionar o meu Manage BIM produto. Vou dar um clique duplo nele. Agora eu vou pressionar ponto final, vou pressionar Ctrl espaço e agora eu vou navegar para o meu objeto produto, que ele está aqui, ó. Vou dar um clique duplo nele. E agora eu vou pressionar o ponto final, Ctrl espaço, eu vou navegar para o fabricante, ou seja, eu estou navegando na composição. O meu fabricante, clique duplo nele. E por fim, vou pressionar ponto final, Ctrl espaço, e vou escolher o código. Pronto. Esse daí que vai ser a seleção. Então, quando eu fizer uma seleção, ele vai guardar dentro do meu produto, que está no Manage BIM. Dentro do meu produto eu tenho um fabricante, e dentro do fabricante eu tenho o código do fabricante. Então, ele vai guardar para mim o código do fabricante selecionado. Então, essa é a primeira parte. Agora, o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou ter que selecionar as coisas. Para eu selecionar as coisas, eu vou precisar usar uma tag que eu tenho pronta. Essa tag que eu tenho pronta, no caso, é uma tag que chama f:select_items. O select items, ele tem duas propriedades importantes. Ele tem, no caso, o value, que é bastante usado nele, e o var, são as duas mais importantes. Para que serve o value? O value é o nome da sua listagem. É o nome da listagem de fabricantes. Então eu vou vir aqui no value e vou colocar jogo da velha, abro e fecho as chaves. Dentro da chave eu vou pressionar Ctrl espaço. Vou escolher o meu Manage BIM produto. Vou pressionar o ponto final, Ctrl espaço, e vou escolher o combo fabricantes que nós criamos na videoaula passada. Vocês devem lembrar, vou dar um clique duplo nele. Pronto. Marquei a minha listagem. Então, se vocês lembrarem, não estiver lembrando, é só vir aqui no produto BIM, tá aqui, ó, combo fabricantes. É esse daqui que eu estou mapeando lá. Então, voltando para o meu XHTML, agora, o que vai acontecer? Do mesmo jeito que eu ensinei para vocês no Data Table, vocês devem lembrar do var do Data Table. O que é o var? O var é ou seja, então eu tenho uma listagem de fabricantes. O que é o var? O var é um item, ou seja, é um fabricante somente. Então eu vou chamar ele, por exemplo, de item. Quer dizer que esse var, ele é um item da listagem, ou seja, ele é um fabricante. Tá, para que eu vou usar o var? O var, ele é importante para outras duas propriedades. Então eu vou dar um Enter aqui antes do fecha e vou colocar mais duas propriedades importantes. A primeira dela é o item value e a segunda é o item label. O item value e item label depende do var. Se você não colocar o var, ele não sabe o que fazer. Por quê? Através do var, eu vou ensinar a minha aplicação a desenhar um fabricante. Com isso, ela vai desenhar todos para mim. Então, eu preciso colocar esse var para usar no item value e no item label. Tá, o que é o item value? O item value é o que eu
gravo no banco de dados, ou seja, o item value é a chave primária do fabricante. O item label é o que eu mostro para o usuário final. Então o usuário final, ele seleciona item label, mas na verdade ele grava item value. Guardem sempre bem isso, que o value é o que eu gravo e o label é o que eu mostro. Então o usuário, ele vê label, mas grava value. Então eu quero gravar o código do fabricante. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar jogo da velha, abro e fecho a chave e vou escrever item.código. Detalhe, da onde que eu estou pegando esse código? Esse código é do domínio. Então se você quiser lembrar, é só vir aqui no fabricante domínio. O domínio do fabricante, ó, ele tem código e tem descrição. Então, para mim, o meu value vai ser o código. O meu label vai ser a descrição. Então, voltando no XHTML. Então, eu falei que eu vou gravar o código do item. E agora o label, vou colocar jogo da velha, abro e fecho a chave. Vou escrever item.descrição. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu mostro a descrição, mas gravo o código. Pronto, fiz a primeira parte do Combo Box. Agora, se vocês lembrarem no Combo Box, quando vocês vão ver algum cadastro aí na vida de vocês, sempre tem assim, né? Vamos supor que é um cadastro de estado. A primeira opção do Combo Box é assim, selecione um estado. Certo? Só que se eu mandar rodar, ele não vai ter essa opção. Aí que entra um artifício que eu recomendo vocês a colocarem. Dessa forma. Então vocês vão colocar F2.select item no singular e não no plural. O select itens no plural serve para eu exibir uma listagem em um combo box. O select item no singular, ele serve para a gente exibir um dado no combo box. Nesse item aqui eu vou colocar item value e vou colocar item label. Por que vai servir o item value? O item value eu vou deixar vazio. Por que vazio? Porque no caso ele não tem chave primária, nesse caso. O item label eu vou colocar uma mensagem. Vou escrever selecione um fabricante. Pronto, para ele ficar mais bonita nosso combo box. Então a primeira opção que ele vai exibir vai ser essa daqui. Ele vai aparecer item value e nada, item label vai aparecer selecione um fabricante. Depois dessa mensagem vai aparecer todos os fabricantes que eu tenho cadastrado no meu banco de dados. Pronto, está feito o meu combo box. Agora eu preciso acertar algumas coisas referentes à nossa aplicação. Vou salvar aqui. Se eu rodar, ainda não vai funcionar, porque eu não fiz o carregamento, eu não fiz o preparar novo. Então agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o preparar novo para que a tela, o nosso diálogo, pare de dar erro. Então vamos vir aqui no nosso Manage Bin. Então eu vou abrir aqui o meu produto. E depois do carregar listagem, então, eu vou codificar o preparar novo. Então eu vou colocar public void preparar novo. Se vocês lembrarem, o preparar novo, ele simplesmente instanciava o produto. Então eu vou instanciar o produto. Então eu vou falar que o produto recebe um novo produto. Só que agora, além de eu fazer isso, eu vou ter que carregar a listagem. Para carregar os dados do fabricante, então, eu vou precisar o que nós já temos pronto de videoaulas passadas. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, eu vou precisar consultar os fabricantes. Para consultar os fabricantes, nós já fizemos em videoaulas anteriores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou chamar o fabricante down. Então, eu vou pressionar F maiúsculo, Ctrl espaço para eu fazer a importação, e vou procurar o fabricante down. Está aqui, vou dar um clique duplo nele para fazer o import. Então, eu vou chamar de down, igual a new, fabricante down. Agora, o que eu vou fazer? Usando o fabricante down, eu vou carregar o combo de fabricantes. Então, eu vou falar que o meu combo de fabricantes
recebe o resultado de listar do down, ponto e vírgula. Ele vai dar um erro porque, se vocês lembrarem, toda vez que eu mexo com down, quer dizer que eu estou mexendo com try catch. Então, eu vou ter que colocar um try catch. Então, eu vou colocar aqui try, abre chaves, aí eu vou colocar fecha chaves, catch. Lembrando que a exceção que nós estamos tratando é a SQL exception. E aí, vou colocar uma mensagem de erro. Da mesma forma que a gente faz mensagem de erros que eu estou fazendo, eu vou fazer igual. Eu vou mostrar o log, ou seja, a pilha de execução, com print stack trace, e vou usar o nosso JSF util para ele mostrar para mim uma mensagem de erro na minha mensagem global. Lembrando que eu vou pegar a mensagem do banco mesmo, nós não estamos mostrando mensagens personalizadas. Eu estou pegando direto do banco de dados. Então, eu limpei o meu produto, criei o DAO do fabricante e carreguei o meu listar. Pronto, esse é o novo preparar novo nosso. Ele é um pouco diferente do fabricante, porque eu tenho que considerar a parte referente à listagem, ou seja, ao combo box. Então, por isso que ele acaba ganhando essas duas linhas e esse try catch. Agora, vamos usar esse preparar novo na nossa tela. Então, vamos voltar no nosso XHTML. Vou lá no botão novo, que está no nosso data table. Ele já tem o nosso onComplete. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o restante. Então, eu vou colocar o nosso Action Listener, né, que eu já ensinei para vocês o que é. O Action Listener é para eu chamar o método do ManageBean. Então, eu vou chamar o preparar novo. Então, eu vou colocar jogo da velha, abre e fecha a chave. Dentro da chave, vou pressionar Ctrl espaço. Vou escolher o nosso ManageBean produto com um clique duplo. Vou pressionar o ponto e vou escrever preparar novo. Pronto, fiz aqui o nosso chamada do nosso Action Listener. Só que se vocês lembrarem, isso aqui ainda tem um problema. Qual? Quando eu fazia o botão novo, a primeira vez dava certo. A partir da segunda, terceira, quarta vez, ele sempre trazia o dado anteriormente cadastrado. Isso para nós era um problema. Por quê? Porque quando eu fazia o preparar novo, eu não estava atualizando via Ajax o painel grid do nosso diálogo. Então eu preciso agora atualizar o painel grid do nosso diálogo. Então eu vou basicamente colocar aqui um update. Então nesse update aqui, eu vou colocar o nome do painel grid do nosso diálogo. Lembrando que você coloca o nome do formulário seguido do nome do painel grid. Eu vou colocar então dois pontos, vou colocar o nome do nosso formulário, ele é FRM prod novo. Aí eu coloco dois pontos, o nome do nosso painel grid. O nosso painel grid chama-se PNL prod novo. Agora, mais um detalhe que é diferente do fabricante. Nesse caso aqui, esse Action Listener, ele pode disparar erro. Se ele pode disparar erro, eu tenho que atualizar o nosso componente de mensagem. Só para a gente lembrar onde que ele está, deixa eu minimizar aqui. É só você abrir o seu template, que ele está lá, ó, template, modelo sistema. Eu preciso atualizar esse elemento aqui, ó, o pgrawl. Então, sempre que você der um erro ou uma mensagem de sucesso, você tem que lembrar que via Ajax atualizar o seu pgrawl, senão ele vai dar problemas. Ele não vai aparecer o pgrawl daí. Então, eu vou voltar aqui no meu produto XHTML e no meu update também eu vou colocar espaço, dois pontos, MSG global. Então, sempre que eu chamar o meu Action Listener, ele vai atualizar para mim. Deixa eu maximizar aqui para facilitar a visualização. Ele sempre vai chamar o preparar novo. Lembrando que no preparar novo, ele vai criar o nosso produto e vai carregar a nossa listagem. E aí ele vai carregar, vai atualizar o nosso painel via Ajax. E vai, caso dê algum problema, ele vai atualizar o nosso ground de mensagem. Pronto, está feito a parte do novo. Então, se eu quiser, eu já posso até rodar para testar.
Vou minimizar aqui para mostrar para vocês. Vou clicar com o botão direito no drogaria. Vou escolher a opção Run As. Vou escolher a opção Run Server. E vou pressionar o botão Finish. Vou maximizar aqui o meu navegador. Vou na opção Cadastro, Produtos. Aí vou pressionar o botão Novo. E ele aconteceu um erro aqui que eu acabei até esquecendo de comentar na videoaula. Qual que é o problema que aconteceu aqui, pessoal? Até bom que aconteceu, porque vai acontecendo de vocês e eu preciso que vocês corrijam isso. O erro que aconteceu foi o seguinte: se você olhar o erro aqui, ele vai falar o seguinte, ó, deixa eu subir aqui e achar a mensagem de erro. Ele falou que o fabricante está retornando nulo. Por que isso? Esse erro, pessoal, aconteceu pelo seguinte problema. Mas não é produto, Sérgio? Sim, nós estamos trabalhando com produto. Só que se vocês lembrarem do produto, dentro do nosso produto, eu tenho um fabricante. Então, quando eu fiz a minha composição, eu não instanciei o fabricante dentro do produto. Então, a gente vai ter que fazer uma modificação para que isso funcione. Então, eu vou dar cancelar aqui. Vou fechar o meu navegador, porque deu erro, né? Vou fechar o meu, parar o Tomcat. Eu vou precisar que vocês abram o produto.java do domain. Então, abram ele para mim, o produto.java do domain. Maximiza ele. O problema está aqui, ó, na linha 8. Qual que é o problema? Quando eu fiz a composição, existem duas formas quando se trabalha com composição. Tem momentos que você quer obrigar, sempre que você tiver uma composição, sempre que eu criar um produto, obrigatoriamente o fabricante é criado. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Então, o que você vai fazer aqui na linha 8? Você vai simplesmente colocar isso daqui, igual a new fabricante. E vai salvar. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que sempre que eu criar um produto, ele vai criar um fabricante junto. Agora, vamos rodar então. Vou minimizar. Vou clicar com o botão direito na drogaria. Vou escolher a opção Run As, opção Run On Server, e vou pressionar o botão Finish. Aí eu vou esperar o meu Tomcat iniciar. Vou maximizar o navegador, vou escolher a opção Cadastros, Produtos. E vou pressionar o botão Novo. Percebam que agora não apareceu aquele erro que estava aparecendo aqui na minha direita. E se você pressionar o Combo Box agora, ó, está aqui, ó, os fabricantes. Só que ainda não está pronto. Por quê? Porque ainda não fiz o botão gravar. Ainda eu preciso fazer a parte referente a atualizar a tabela. Então, se vocês lembram, esses componentes aqui, eles bugam, né? Quando eu gravo, eu tenho que limpar os filtros. E uma outra questão que falta, que já foi levantada por um usuário do canal. Ah, Sérgio, se eu tiver muitos dados no meu Combo Box, fica ruim selecionar. Concordo, fica ruim selecionar. Então eu vou mostrar para vocês um filtro. Só que eu vou parar por aqui agora, porque a videoaula está ficando um pouco longa. Então eu vou finalizar isso na terceira videoaula. Mas para a segunda videoaula, se você já conseguiu carregar os dados da Combo Box, já está perfeito para mim. Então eu vou pressionar o cancelar aqui por enquanto, porque eu não preciso fazer nada. Então, pessoal, o que eu preciso? Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar a videoaula. A gente se vê na terceira videoaula, que vai ser a parte final aí da parte do cadastro do produto. Abraços, pessoal, até a próxima.